Saúde, paz e bons ventos para você. Eu sou Paulo Hasek, seu psicólogo e psicanalista. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho contigo a minha experiência de vida, como que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, como que eu vim parar aqui nos estudos, né? Viver aqui estudando. Por que que eu faço esse vídeo? Não que eu tenha a necessidade de falar de mim mesmo, né? Eu não sou narcisista, não a tal ponto. Narcisista todo mundo é em algum momento, mas não a tal ponto. Mas eu... É que me tiraram a atenção ali, enfim. Mas é importante falar sobre isso para que você saiba. Tem muita gente nova, né, que está chegando aqui no Insta, que está assistindo os meus vídeos, que está lendo o que eu posto. E eu quero que você saiba que eu não cheguei aqui, eu não posto assim, pô, tirei da minha cabeça, estou inventando. Não, tem um longo período de estudo, de ralação, né, e enfim. É uma vida árdua, né? Então, quando eu me ponho para falar, quando eu coloco alguma opinião, quando eu expresso alguma coisa, eu busco sempre fazer isso baseado, né, baseado com informações verdadeiras, com fonte, com uma, digamos assim, uma base, né? Não tipo, penso logo existo. Isso não. Mas bem, pois bem, veja, eu sou Paulo Hasek, né? Eu venho de uma família de cinco irmãos, né? Meus pais tiveram 5 filhos, todos homens. Tenho 2 irmãos mais velhos que eu, 2 mais novos. E eu sou do meio. Eu fui para a universidade já tarde, né? Assim, eu terminei o ensino médio, fiquei um tempo de cara para cima e fui para a universidade com 23 anos para 24. Nessa idade, eu estava recém-casado, também tinha acabado de ser pai pela segunda vez. Fui pai a primeira vez com 20 anos, né, em um relacionamento que acabou não dando certo, mas tenho uma filha um pouco... A minha primeira filha, né, tive a primeira com 20 anos e a segunda eu tive com 24 anos, se não me falha a memória. Fui para a universidade, estudei psicologia, né? Estudei psicologia por 5 anos. Por que que eu estudei psicologia? Porque eu nasci e fui criado dentro da igreja, eu sou filho de pastor, né? E muitas vezes eu passei todas as fases que tem dentro da igreja, né? Você deve lembrar aí minimamente, para quem já foi à igreja, já frequentou, né? Você tem lá a parte da criança, os soldadinhos de Cristo, o grupo infantil. Depois você tem os jovens, né, com algum nome tipo Shalom Jerusalém, Rosa de Saron, alguma coisa assim. E eu passei por tudo isso. E durante o meu processo de formação, né, ali, a primeira infância, a segunda infância, meu pai sempre nos ensinou a Bíblia, a palavra de Deus, sempre orientou nossa vida pela palavra de Deus e nela nós seguimos até hoje, eu e meus irmãos, nunca nos afastamos. Porém, né, eu fui crescendo e vendo que muitas coisas dentro da igreja não tinha resposta. E aí, assim, a galera mandava tudo pro divino. Divino Deus, sabe? Não divino aí o seu vizinho. Mas assim, a galera mandava pro divino. E era assim, alguma coisa não deu certo, tipo assim, sabe? Alguém morreu, foi Deus que quis assim. Isso, tipo, como assim Deus quis assim? Deus é assassino, cara? Que Deus tirando do caramba? Ou alguma coisa se deu bem, graças a Deus, foi Deus que fez. E aí, assim, não estou desconsiderando que Deus fez ou deixou de fazer, mas eu fui percebendo o quanto a natureza humana, né, a capacidade humana ia sendo anulada dentro da igreja e como que a liderança da igreja, muitas vezes não tendo respostas, joga tudo no divino. Não questione, Deus quis assim, pô, isso me mata, sabe? Isso me arregaça, assim, eu fico chulo. E aí foi passando a vida sempre dessa forma. E muitas vezes eu perguntava pro meu pai ficava bravo pra caramba. Eu falava, não, essa parada aí não tá fazendo sentido não, me explica isso aqui. Meu pai ficava, pois é, você quer discordar, quer discutir? Não quero discutir, eu quero entender. E eu percebo que até hoje é assim, o povo joga tudo, joga pro divino, coloca na conta de Deus que tá tudo certo, não busca, né, entender, achar uma resposta, compreender, porque isso é evangelho, né? É um evangelho, o que o Paulo vai dizer lá, oferecer ao Senhor o culto racional.
Então, racionalidade está em pensar sobre determinadas coisas, mas as pessoas preferem anular. Isso aí para mim nunca deu conta, né? E aí vários problemas dentro de igreja, problema de casamento, de relacionamento, o marido cachaceiro que bate na mulher e o pastor manda a mulher ficar lá com ele suportar, o filho que tá usando droga e o pastor fala que tem que só que orar. E eu falo, pô, mano, não dá conta, sabe? E isso eu fui crescendo ouvindo essas coisas, vendo essas coisas e para mim não dava. Até a questão mesmo da sexualidade ou da prática sexual, né? Pô, o garoto tá lá na adolescência, cheio de hormônio fervendo, não sei o que, pelo saindo por várias partes no corpo e vai trocar ideia. Olha, você não pode, né? Isso é do diabo. Falava-se antigamente, hoje já não mais, mas na minha infância tinha muito essa conversa. Tipo assim, Deus criou o homem, mas o sexo e a sexualidade foi o diabo que criou, sabe? E aí não dava conta. Então, assim, eu tô cheio de tesão, tô cheio de energia pra queimar, mas o pastor fala que eu não posso. E o que que eu faço com essa energia, né? Eu não posso. E tinha essas conversas assim, ó, se masturbar é pecado, é do diabo, é não sei o quê. E aí essas questões jogava tudo pra Deus e ninguém respondia nada, né? Então, quando cheguei na vida adulta, vendo essas experiências, ouvindo e não sei o que, e pá, um dia eu me deparei com um CD, um DVD, né, do Silas Malafaia. E aí eu fui ler atrás da capa do da capa do DVD do Silas Malafaia, onde falava um pouco da formação dele, da experiência dele. E aí eu li lá que ele era psicólogo. Eu falei, caraca, mano, é por isso que esse cara pensa desse jeito, fala desse jeito, articula desse jeito. Aí aquilo ali, pum, bateu assim, mexeu comigo. Eu fiquei naquela, falei, caramba, mano, eu preciso entender o que que é essa psicologia. Mas, assim, uma família pobre, simples, muito limitada. Enfim, né? Aquele negócio ficou na minha mente, mas outras coisas vieram, e aí eu sempre gostei muito de falar, eu gostava muito de discutir. Eu comecei a pensar em um dia, se tivesse a oportunidade de estudar, eu ia estudar direito. Terminei a escola, o ensino médio lá, fiquei uns anos sem ter o que fazer, porque não tinha grana para pagar a escola, não tinha recurso, enfim, meus pais não podiam. E aí um dia eu falei assim, na verdade um amigo me ligou e falou assim, ó, uma universidade está oferecendo bolsa de estudo, quer tentar? Eu falei, mano, não sei, será que rola? Será que isso é real? Nem pus muita fé, mas falei, vamos lá. Aí fui lá, me inscrevi. A bolsa era por uma instituição, por uma ONG, que em parceria com a universidade estava dando bolsa, a Universidade de São Marcos de São Paulo. E quando eu fui fazer minha inscrição, eu ia clicar lá nas opções que eu queria fazer direito, né? Só que aí eu lembrei do Silas Malafaia, que o cara, né, tinha aquele conhecimento, aquele arcabouço, porque, né, além dele ser versátil no conhecimento, mas a formação dele, acreditei que aquilo ali fazia muito dele ser o que ele era. E aí eu lembrei das necessidades da igreja, daqueles processos que a galera mandava tudo pro divino e que nunca me desceu. Aí eu falei, vou fazer psicologia. Aí eu, pum, coloquei lá psicologia e coloquei direito em segundo plano e outra coisa lá em terceiro, acho que é arquitetura, sei lá. Mas aí passou, né? Passou, fui lá, fiz a prova tal. Essa prova pela ONG, que era em parceria com a universidade, né? Depois eu vim saber que, assim, a maior parte da galera que entrou já era carta marcada e aí eu saí fora. Eu não conhecia ninguém, me dispensaram. Mas eu falei, não, vou fazer de novo, né? E fui lá na universidade e falei, ó, eu quero fazer pela universidade. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Aí um professor lá me orientou, da secretaria, me orientaram o que eu deveria fazer. Eu fui lá e fiz uma prova. A secretária falou para mim o seguinte, ó, aqui tem um programa chamado ProUni, né? Por mais que seja aí do período lulista, a galera fica meio inconformada, mas foi o que ofereceram. Só que eu não tinha como fazer o ProUni. Aí eu falei, a universidade não tem bolsa própria, a gente pode tentar. Aí eu fiz uma prova, fiz um monte de processo seletivo lá, escrevi, fiz umas 2 provas, mandei um monte de documento, provei lá por A mais B que eu era pobre de maré, desci e eles me deram uma bolsa, né? Aí sim, aí eu comecei a estudar. Aí comecei a estudar, isso foi em 2008.
Em 2008, eu tinha acabado de casar e estava sendo pai pela segunda vez, né, desse casamento. Minha filha tinha 3 meses, minha filha nasceu com problema de refluxo e foi uma situação muito louca, mas eu fui, não, né, falei, é uma oportunidade que eu tenho, eu vou. E aí eu fui pra cima, não foi fácil, foram 5 anos de muita luta, muito perrengue, nesse período já quase em 2008 eu comecei a universidade, aí eu tive um problema que minha filha nasceu doentezinha e eu passava a noite acordada, aí no outro dia tinha que ir trabalhar e tal, mas eu fui assim rasgando, sabe, aquele parto fósseis assim que você tem que sair de qualquer jeito. No final de 2008 meu pai faleceu e foi outro baque muito grande e a situação muito densa, mas eu fui levando, consegui me formar. Nesse período entre 2008 e 2012, quando eu me formei, eu fiz outros cursos. Eu fiz curso de extensão na PUC, na área de teologia, eu fiz Novo Testamento, eu fiz cartas pastorais e fui caminhando nesse trajeto aí. Então eu tenho um conhecimento nessa área. Quando eu terminei a psicologia em 2012, a universidade que eu me formei, ela tinha um viés muito psicanalítico, tanto que o carro forte da universidade era a psicologia por conta da psicanálise. Então eu saí com esse negócio da psicanálise, assim, gostei das teorias e não sei o que e tal, falei, preciso me aprimorar nisso. Aí eu vi que tem uma universidade ali em Santo André, né, para quem é de São Paulo conhece, Santo André, tem uma universidade chamada Universidade de Medicina do ABC. Aí eu fui lá e me inscrevi no curso de psicanálise, eu fiz uma pós em psicanálise. Cara, sem grana, uma pós cara pra caramba. E eu fui levando na conversa, não vou pagar, eu vou pagar, porque é duro, galera, duro. Não tinha grana não, mas eu fui conseguir fazer a pós em psicanálise. Fiz todo o processo, o professor deixou assistir as aulas, só que não me deu diploma, porque eu não paguei, então quer, paga. Mas eu fiz o curso todo ali, assim, como tipo um mero ouvinte, e lia, estudava, pai, fiquei nessa loucura frenética por 6 meses. Aí terminou aquilo ali, pô, 6 meses, primeiro semestre de 2013, eu falei, eu preciso continuar estudando, o que que eu vou fazer, pra onde eu vou? Aí eu vi que tinha um curso de filosofia da USP, e eu sempre gostei de filosofia, né? Aí eu fui lá pra USP tentar ver, pô, tudo que tinha, tudo cooperava, desde a minha primeira formação, tudo cooperava para eu ser um analfabeto funcional. É claro que hoje, assim, entendendo um pouco mais o viés ideológico da USP e tal, não é muita coisa estudar lá não, mas eu fui lá. Aí perguntei, tinha que fazer prova, tinha isso e aquilo. Eu falei, mano, tem alguma coisa que eu possa fazer aí e tal? Aí uma moça da secretaria falou assim, olha, tem um projeto aqui que talvez caiba pra você. Eu falei, o que que é? Ela falou, a gente tem aqui um chamado aluno especial. Eu falei, pô, me tiraram de doido agora. Tô brincando. Aí, aluno especial, o que é aluno especial? Você escreve uma carta para o professor do curso que você quer fazer, explica suas necessidades, explica a sua situação, pá. O professor vai ler a sua carta. Se o professor ler a sua carta e você convencer ele te aceita como aluno, ele manda aqui para a secretaria aprova, você vai fazer a matéria, você vai fazer o crédito, você vai ter o nome na lista de chamada, você tem que cumprir toda a carga horária, né, proposta pelo curso. Só que todo esse crédito eles vão guardar. Aí vai chegar uma hora que você tem que fazer o processo seletivo. No processo seletivo, você passa, aí você pede para rever os créditos que você já tem. Revendo os créditos, abate aqueles créditos que você já tem, você continua no que for preciso e aí se forma. Aí eu falei, vou nessa. Aí fui lá, escrevi uma carta, tipo assim, sincera, verdadeira, falando para a professora, professora, eu sou pobre, sou de periferia, não tenho condições, tenho vontade, tenho muitas dificuldades, assim, mas eu preciso estudar, me ajuda, faz alguma coisa por mim. A professora leu, falou que se sentiu tocada pela carta, depois ela me falando, né? Que sentiu que minha carta foi tão bonitinha, ela era muito engraçada, essa professora. Professora Margarida Maria Moura. E aí ela me aceitou no curso de antropologia da Faculdade de Filosofia da USP, antropologia cultural. E aí eu estudei 6 meses de antropologia cultural. Terminando os 6 meses, eu tinha que fazer já o processo seletivo.
Aí, outro problema. Escrevi um projeto, tal, mandei, fui aprovado o meu projeto, fiz a entrevista, passei, mas tinha uma prova. Tinha que fazer prova de proficiência em língua estrangeira e eu não tinha. Tinha que fazer no inglês. Eu conseguia fazer no espanhol, falava bem o espanhol, entendia bem, lia bem, escrevia não tão bem, mas dava para fazer no espanhol. O problema é que a USP, não sei se mudou, a USP ela não aceita prova para o mestrado em espanhol. Pelo menos na área de filosofia, não sei de outros cursos, né? E aí eu fiz a prova, fui pra prova de inglês sem saber uma vírgula, levei um dicionário, não sabia nem usar o dicionário em inglês. E pum, mano, eu fiquei 4 horas lá, não fiz uma linha, mano. Fiz meia linha eu fiz, mas assim, meia linha de índio, assim, sabe? Tosca demais, assim. E só a galera saindo, indo embora, indo embora, indo embora, e eu lá, e eu lá, e eu lá. Quando eu entreguei a prova pra professora que tava na sala, assim, a professora olhou, você só fez isso? Você não tem inglês? Ah, você precisa ter inglês. Onde já se viu? Quase que eu falei pra ela, mano, eu preciso ter comida no prato. E já tá difícil, quanto mais tem inglês. Mas falei, tá bom. Engoli a seca aquilo ali, não pude continuar o curso. Mas aprendi, em 6 meses, aprendi bastante coisa sobre antropologia cultural. Né? Findou o ano de 2013, eu falei, não posso parar, tenho que aproveitar que estou no pique e vou estudar. Fui para metodista, né? Aí entrei na teologia da Universidade Metodista. Eu não tinha grana para pagar o curso, mas o pastor da igreja lá, da ADAI, onde eu fazia parte, igreja ADAI, o pastor Rodrigo Soeiro tá lá até hoje, ele estudava na Metodista. Ele falou assim, Paulinho, a igreja não tem condições de pagar um curso para você, mas a igreja, eu posso levantar patrocinadores que cada um dando um pouquinho a gente paga. E aí ele teve essa iniciativa, né? E aí levantou pessoas, né? Então era assim, cada 6 meses mudava, cada um semestre mudava o número de pessoas que pagava a minha universidade. E assim eu fui. Né? Estudei os primeiros 6 meses, aí comecei na teologia. Quando eu comecei a teologia, no primeiros 6 meses, eu fiquei sabendo que na universidade tinha um programa chamado PIBIC, que era de iniciação científica. O aluno tinha que escrever um projeto, escrever um artigo científico e você tinha um ano para escrever o artigo. Né? E aí o professor ia te orientando, se você fosse aprovado, o professor ia te orientar, dar as diretrizes, ia te corrigindo, te ensinando a escrever. Aí eu falei, pô, é interessante. E ficou melhor quando eu descobri que esse programa dava uma bolsa de R$ 400. Aí que eu fui mesmo, me inscrevi. Nisso que eu me inscrevi, eu passei. No primeiro semestre da teologia eu passei no PIBIC. O segundo semestre eu já ia voltar na teologia e o PIBIC. Né? E aí eu passei, comecei ali o segundo semestre escrevendo o artigo e tal, ganhando a bolsa. Aí os 400 conto que eu precisava para pagar a mensalidade da teologia, eu tinha da bolsa do PIBIC. Então eu já não precisei que a galera ficasse pagando para mim. Aí eu comecei a pagar e correndo atrás, trabalhando, fazendo alguma coisinha aqui e ali para poder também manter a família e tal. Então comecei. Aí em 2014 eu fiz teologia, né, entre primeiro ano de teologia e PIBIC. No final do primeiro ano de 2014, eu descolei que tinha um mestrado lá na área de ciências da religião, linguagens da religião, que é um departamento. Você tem a área de Bíblia e a área de linguagem, que é a religião dialogando com a sociedade. Falei, pô, vou lá ver se eu consigo alguma coisa. Fui lá, me informei e descobri que você poderia, né, não sei hoje como tá, mas na época podia fazer a prova de espanhol pro curso. Aí eu não pensei 2 vezes, escrevi um projeto de novo, submeti. Aí eu descolei que tinha bolsa, a universidade dava bolsa até integral e mais uma grana. Tipo assim, você não paga o curso e ainda ganha mais uma grana para você se manter. Aí, boy, eu fui lá, me inscrevi, entreguei o projeto, fiz a entrevista, fiz a prova, fiz tudo. Pum, daqui a pouco quando eu vou lá, meu nome tá na lista, aprovado, bolsa integral, 100%. Não paguei o curso e ainda ganhei uma bolsa de R$ 1.500 por mês para me manter. Pô, foi um delírio. Aí estudei. Aí eu fiquei fazendo mestrado em ciências da religião, com bolsa 100%. Fiquei fazendo o PIBIC, né? Não, aí eu tive que cancelar o PIBIC porque não podia manter 2 bolsas. Aí eu parei o PIBIC, fiz 6 meses de PIBIC apenas, não concluí por conta do mestrado, mas aí eu fiquei no mestrado e na teologia. Então de manhã eu estudava teologia até 11h30, saía, atravessava o campus, né? Comia alguma coisinha ali e tal. 1 hora eu estava na aula
no curso de mestrado em Ciências da Religião até às 6 da tarde. E assim foi. Então, me formei no mestrado e na teologia. Quando terminou o mestrado, eu ainda estava no último ano da teologia, tinha 6 meses para queimar, e aí eu já não tinha mais recurso. Aí eu tranquei no último ano da teologia, né? Tranquei o curso de teologia, mas o último ano, para quem estuda, sabe, o último semestre principalmente, é mais a questão do TCC e coisa e tal, né? Você quase já não tem mais aula, é mais orientação, mas fui até o final, mas não peguei o diploma também, né? Mas tenho um diploma em extensão de extensão em teologia da PUC, tenho 2, mas da Metodista não peguei, mas peguei o diploma em Ciências da Religião. Terminando o curso de Ciências da Religião, eu fiquei, pô, agora eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu queria ir pro doutorado, mas pro doutorado eu não tinha inglês, é obrigatório. Aí eu falei, vou pros Estados Unidos estudar inglês, né? E aí meti o pé pros Estados Unidos com a família, vim para estudar aqui. Cheguei aqui, fui estudar na escola mais barata que tinha, que era que eu podia pagar, né? E assim, suando com choro e lágrima todo mês. Fui pagar, fui estudar. Chegou lá, mano, a escola só tinha brasileiro, boy. Só brasileiro pra... Todo castigo pra corno é pouco, né? Mas... Pois é, só tinha brasileiro lá e a galera, 90%, tava lá estudando inglês para segurar o visto. Falei, pô, e agora, mano? Eu fico aqui, eu vou perder uma vida aqui, não vou aprender, porque esse povo tudo falando em português aqui, o que que eu faço? Fiquei um ano lá, ainda ralando em Orlando, e eu moro em Tampa. Cheguei aqui e vim viver em Tampa. Então era 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar, quando não pegava acidente, que aqui dá acidente quase todo dia. Falei, caracas, mano, que surra. Aí, conversando com um cara aqui, descobri que tinha uma universidade de Porto Rico, aqui, chamada Ana G. Mendes, que é uma universidade que aceita... o carro-chefe da universidade é porque ela propõe formação bilíngue, inglês e espanhol. Porque aqui o espanhol é forte também, né? Tem, claro, o inglês, que é a língua materna do país, mas tem o espanhol também. Aí eu falei, quer saber, eu sei ler espanhol, falo espanhol, eu sei escrever um pouco espanhol, vou meter o pé para a universidade. Aí fui lá, me matriculei no mestrado, aconselhamento educacional. Aconselhamento educacional, que é o Counselor Education, aqui, só para você ter ideia, é como um psicólogo no Brasil que fica dentro da escola. Você trabalha dentro de escola e universidades, né? Aconselhando os alunos, orientando, aluno em crise, problema com álcool, problema com família, drogadição, pá, essas coisas. Mas toda a base é psicoterapêutica, né? E aí eu vim pra cá e aí me matriculei, tô apanhando lá para aprender inglês. Eu tenho uma aula em espanhol, uma aula em inglês, uma aula em espanhol, uma aula em inglês. Então eu tenho que ler em espanhol, tenho que ler em inglês e nas aulas o mais importante é a participação. Aí na aula de espanhol eu falo pra caramba, eu particulo, não sei o que. Na aula de inglês eu já sou mais contido, dou mais uma segurada, ouço mais, falo menos, porque eu ainda tô aprendendo. Mas esse é o desafio e foi assim que eu vim parar aqui, né? Talvez para você que está me assistindo, que chegou até aqui, que tem um sonho, tem uma expectativa, uma esperança, não desiste não, irmão. Desiste não, minha irmã. Vai pra cima, mano. Mete a cara. Não espera pelo governo, não espera pelo sistema. Ninguém vai te dar nada nessa vida. Tirando Deus, né? Ou melhor, colocando Deus na nossa vida, que nos dá força, que nos dá energia, que nos dá vitalidade, saúde para correr atrás e conquistar, o resto tá na força dos seus braços e na força das suas pernas. Tem muitas pessoas, eu acredito, tem muitas pessoas na nossa família, nossos parentes que gostaria de nos ajudar, mas não tem condições, né? Então é você e Deus. E você e Deus é mais que o mundo, cara. Você pode tudo em Deus, entendeu? Então, assim, eu tenho todas as condições, todas as possibilidades. Eu vou tentar terminar esse vídeo aqui no máximo com 30 minutos, é muito tempo falando. Mas veja, eu tinha todas as condições, todas as possibilidades. Eu tinha tudo favorável para não estar aqui. Tudo que você imaginar. A vida não foi fácil comigo. A vida não é fácil comigo. Eu caí muitas vezes, eu bati na lona várias vezes. Várias e várias vezes. Só que todas as vezes que eu bati o rosto na lona, eu levantei, eu não me estendi. Eu decidi não ficar prostrado. Sabe aquela foto do Rock Balboa, toda arregaçada, que a galera até postou esses dias aí,
Na passagem de ano o pessoal postou muito, pode vir em 2020, pode vir, ele todo arregaçado, ensanguentado, aquela ali é eu. Aquela imagem ali é a minha, mas eu não fiquei na lona. Ah, não fiquei, eu levantei, mano. E vou levantar quantas vezes for necessário, né? Então, assim, eu tinha tudo para não estar aqui. Eu tenho uma formação extremamente debilitada, porca da primeira infância. Eu lembro da professora rasgando as folhas do meu caderno porque eu escrevi errado. Eu lembro da professora me tacando giz. Vixe, várias coisas. Mas eu vi que a maior dificuldade que eu tinha era escrever. E eu ainda tenho essa dificuldade. Só que eu falei pra mim mesmo, se a minha dificuldade é escrever, é pra área de escrita que eu vou direcionar a minha vida. É pra essa área que eu vou. E aí eu fui pra vida acadêmica. Eu vou ler, e vou ler, vou ler um livro 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, mas eu vou ler esse livro, eu vou entender, e eu vou produzir, e eu vou escrever, e assim foi, e assim tem sido. Não é fácil, né? Se vocês acharem legal, se vocês quiserem comentar, vocês primeiro que teve paciência de chegar até aqui, mas se vocês quiserem comentar esse vídeo e quiserem que eu faça outro contando, né, como foi o desafio da minha vida até chegar à universidade, por onde eu passei, o que eu sofri, quantas vezes a vida me derrubou, quantas vezes só pra vocês terem ideia, eu nunca imaginei que eu ia chegar aos 18 anos. Nunca imaginei que eu ia chegar aos 18 anos. Hoje eu tô com 36. Eu nunca imaginei que eu ia terminar o ensino médio. Hoje eu já passei por 3 universidades, né? Tenho 3 diplomas, fora as universidades que eu passei e não peguei diploma. Então, assim, quando eu venho comentar alguma coisa aqui, né, nas redes sociais, é de uma experiência de vida, é de uma realidade da minha vida e de tudo que eu passei, do conhecimento adquirido, né? Eu não falo aqui do penso logo existo, como diz a minha esposa. Eu não chego aqui com meus achismos, não, né? Eu não tive uma vida fácil. E eu tô falando isso pra você. Tô falando isso exatamente pra você que acha que não é capaz de conseguir, né? Que não é capaz de alcançar. Não, você é capaz, cara. Você é capaz, não porque eu fui, não. Talvez eu não sou uma referência para você, mas tem muitos outros. Leia a biografia do Abraham Lincoln. Pô, o cara começou a estudar, a ser alfabetizado depois dos 21 anos, porque até 21 anos ele era um rapaz lenhador que trabalhava a semana toda cortando lenha e quando terminava recebia o salário da semana no envelope fechado, ele levava para casa e dava na mão da sua mãe. Né? Leiam biografias que te ajudam a vencer, que joga a luz na dificuldade, que joga a luz nesse universo obscuro de desesperança, né? Mas somos capazes, nós temos capacidade, temos potencial e, sobretudo, uma expressão muito usada aqui no inglês é never give up, nunca desista. Levanta, vai à luta, vai e vai e vai, levanta quantas vezes for necessário, levanta, não para, não fique, não proste, né? E sobretudo, para fechar aqui nos meus 30 minutos que já vai se encerrando, tem uma palavra que eu sempre trouxe comigo no meu coração, assim, que eu olhava para mim mesmo e falava assim, pô, eu não posso, não tenho condições, não dá para mim, eu sou burro, eu sou incapaz. Mas um dia eu ouvi um homem pregando sobre isso, ele leu uma palavra que, cara, me tocou profundamente. E eu peguei isso assim, não tô mistificando não, a palavra daqui no texto assim, do Eclesiastes, né, o Salomão falando, e eu guardei isso para mim. Eu falei, não, se isso é verdade, então eu vou trazer isso para minha vida. E Eclesiastes 9:11 diz aqui, ó, uma parada muito legal, diz assim: vi ainda embaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Em outras versões vai dizer, o tempo e a sorte é dada a todos. Cara, se o tempo e a sorte é dada a todos, é minha chance, é tudo que eu precisava ouvir. E aí eu tô arregaçando as mangas todos os dias, derrubo um gigante, mato um leão, amarro 2 para oxigenar, deixo pro outro dia, mas vamos caminhando.
Então, diante disso, né, eu busquei fazer que forma os meus estudos, estruturar meus estudos. Eu estudei no mestrado Sociologia e Religião, né? Então, na psicologia eu entendi que a psique, a gente trabalha no campo da psicologia, mas o ser humano também depende da espiritualidade, né? O ser humano é um ser espiritual e ele manifesta a sua espiritualidade de várias formas. E então eu entendi que eu precisava me aprimorar nessa questão da espiritualidade, das religiões, entender esses mecanismos, como funciona. E o ser humano é um ser relacional, né? Ele se relaciona com a cultura, com o mundo, com a sua época. E aí eu precisava da sociologia. Então eu busquei estudar essa tríade: psicologia, né, teologia, sociologia, teologia no campo das ciências da religião, né, psicologia, ciências da religião ou teologia e sociologia. E junto com isso eu busquei estudar por fora, nas minhas leituras, filosofia, né, e a antropologia. Então, a minha base de formação são essas três, mas a minha base de conhecimento, por onde eu me movimento, são essas cinco. E assim tem sido, né? Porque o ser humano é complexo, é extremamente complexo. Mas isso fica por um outro momento, né? Eu agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade de me acompanhar até aqui. Comenta aí, né? Você que assiste esse vídeo, comente um pouco, põe aí os seus desafios. E se você tem o interesse, se você acha que vale a pena me ouvir aí falando sobre os golpes que a vida me golpeou aí durante, digamos assim, até chegar ao período acadêmico, né? Na minha formação primária, secundária, até chegar aí onde eu engatei na universidade. Se quer ouvir um pouco sobre isso, talvez você se reconheça em algumas falas minhas e veja que não é fácil, mas vale a pena. Tá bom? Valeu, um forte abraço. Não esqueça, never give up, nunca desiste. Hard work, trabalhe duro. Hard work, trabalhe duro, firme. Não desista. A vida não vai amolecer com você. Ela não vai te dar boi. Então não dá boi pra ela. Firme. Valeu? Forte abraço. Never give up. Até mais.